Bem-vindo, pessoal, a mais uma Anemia Cerebral, no nosso quadro Utopia das Letras, no qual nós apresentamos para vocês uma obra do ponto de vista físico, uma pincelada rapidíssima sobre o enredo, quase nada para não revelar, porque o nosso objetivo aqui é você ter conhecimento do produto físico, como que ele é, se compensa, se não compensa, etc. Hoje, mais uma obra da Mino, a Mino, que é uma editora que eu não pude acompanhar como eu queria anteriormente, mas agora estou conseguindo dar atenção, e que arrependimento que eu estou sentindo toda vez que eu pego um álbum deles para ler, de não ter lido antes. Lavagem, do Chico, que tem vídeo aqui no canal, não só do Chico, né, mas do nosso top melhores quadrinhos de 2019, que eu tenha lido em 2019, nós falamos aí do Chico, numa obra independente dele, o Talvez Seja Verdade, né? É interessante a minha relação com esse quadrinho. Na primeira lida, eu não havia gostado. Mas em seguida, eu fui comentar num grupo nosso aí no Whats, no qual a Janaína de Luna, a editora da Mino, ela veio conversar comigo. E na conversa, ela me mostrou vários pontos que eu não havia percebido, ou que eu tinha julgado que poderia ser feito de uma forma, mas não funcionaria, tinha que ser como ele é. E aí minha relação com o quadrinho mudou inteiramente. Enfim, capa dura, e o formato dele, eu também não sabia, é um formato magazine. O formato americano é menor, ó. E quando eu comparei com o magazine, dá o tamanho certinho, né? Esse aqui é o formato americano. Para quem quiser um outro parâmetro aí, ó, um mangá, menor ainda. E ele cabe certinho com o formato magazine. Olha lá. Pouquinha coisa, dá para vocês verem aí, ó. É pouquinha coisa mais alto e ligeiramente mais fino, mas me lembra muito magazine. Guarda lindíssima, a arte do Chico sempre é um desbonde. Se ele desenhar uma propaganda política, cara, vai ser extraordinária, vai ser maravilhosa. No traço hoje é meu artista favorito. E a guarda se repete, né, o mesmo desenho, não muda, mas uma arte bem bonita mesmo, como eu falei. E ele é um capa dura com um papel. Acho que não posso mostrar. Aqui, ó, o papel dele é o pólen de uma gramatura altíssima, né? Não vaza para trás. A Mino faz álbuns com boa gramatura, né? Ele é pouquinha coisa menos, tem menos gramatura do que o Apanhador de Sapos, pouquinha coisa menos, mas não vaza. Muito boa. E do que trata a história? A história, ela vai ter praticamente só 3 protagonistas. Acho que só 3 protagonistas, se a gente contar os porcos, 4. Mas enfim, é um homem e uma mulher que moram num casebre, né, afastado, relativamente próximo da praia, e no qual ela sai para ir para a igreja, né, você vê que ela é uma pessoa devota, aparentemente, e ele não se relaciona bem com as pessoas, fica mais em companhia dos porcos, né? A preocupação dele é focada nos porcos. Cadê? Esse rapaz aqui tem uma imagem que mostra ele. Olha que imagem é essa daqui. Que extraordinário. Uma pessoa chegando na casa, né? Você vê aqui, ó, a água negra do mar, a orla, e logo assim próximo, né? Eu falei relativamente próximo, mas grudado com o mar, você já tem esse casebre deles, e o chiqueiro está por aqui em algum lugar, mais para fora da cena, mas muito bonita. E aqui estão os nossos protagonistas, né? São esse homem dos porcos, essa mulher devota, e vai aparecer esse homem que por acaso foi levar lá a palavra de Deus, né? Ele é um pastor. E aparecem também os porcos. É uma história de terror. Estamos aqui diante de uma trama de terror psicológica. E eu vi algumas pessoas dizerem que o final ele é aberto, que de fato ele é, mas o ponto interessante das histórias do Chico, que eu venho percebendo, é a polissemia. É a capacidade de ter vários sentidos, não só do final, mas da obra inteira. A Janaína, do ponto de vista dela, ela me disse que essa história ela fala muito sobre opressão. É uma história sobre opressão. É possível você ler isso como uma história cuja temática é opressão. No entanto,
eu acho também é possível você perceber muitos elementos que acontecem na história como fantásticos. Por outro lado, você pode entender esses elementos não como fantásticos, mas como psicológicos, como mecanismos que um personagem cria na mente para justificar certas situações. Por exemplo, aqui você tem uma cabeça de um porco arrancada de um corpo de um homem. Então, anteriormente um homem, e ela arranca a cabeça de um porco. Cara, isso pode ser entendido de modo literal, ou como uma metáfora visual, ou como um devaneio, um sonho, né? Uma situação onírica. Então, é muito interessante. A mão dele, e eu e a Janaína discutimos um pouco isso, para mim teve uma importância o fato de que na mão esquerda nenhum dos personagens possui aliança. Então, tudo bem, é possível que um casal, né, um homem e uma mulher, sejam casados sem aliança. É possível, no cartório mesmo, na igreja mesmo, mas não terem aliança, por motivo financeiro, ou por não usar, entre outros fatores. No entanto, é curioso, porque é possível você entender eles como casados, ou como não casados. Então preste atenção nisso quando vocês lerem. É um quadrinho que ele não tem muitas páginas, e aí está um problema aqui que eu já vou voltar a insistir. Não tem número de páginas no quadrinho. Ele está todo liso, né? É só os quadros mesmo e você não tem numeração. Eu não sei vocês, eu sinto muita falta. Para apresentar vídeo mesmo, ou para você fazer um debate, é muito bom ter as páginas, a numeração, para que você possa dizer, página tal evento, tal quadro, e você não tem aqui, né? Não só aqui, mas, como eu falei, Titãs também tinha uma aleatoriedade, de vez em quando tinha, de vez em quando não tinha, e assim vai, várias publicações sem paginação. Não sei o que vai acontecendo com as editoras que elas não estão colocando. Mas enfim, como eu havia dito, a arte é muito, muito linda. Esse aqui é o momento clímax. E quando vocês lerem, ele que é um quadrinho curto, eu acredito que deva ter umas 50 páginas. Mas não pensem que por ter poucas páginas, sei lá, 50, 60, 70, 80 páginas no máximo, ele não compensaria no valor. Compensa a lavagem, desde o preço de capa até pagar com 50% de desconto. O valor que você pagar vai valer a pena. Por quê? Porque ele tem muitos sentidos. Se você ler essa história entendendo eles como um casal casado, você pode ter uma interpretação. Se vocês os verem como não casados e sem nenhuma relação amorosa, você pode ter uma outra interpretação da história. Se você entender os fatos como literalmente tendo ocorrido de maneira factual, vai ter um sentido da história. Se você ler como devaneio, vai ter uma outra perspectiva. Então, são muitos os elementos para você voltar nessa história, reler e observar quadro por quadro os elementos. Nada aqui, do meu ponto de vista, é gratuito. Tudo foi muito bem pensado. Depois que eu conversei com a Janaína, eu mudei muito minha visão. Na primeira leitura eu não gostei. Falei, putz, porque a interpretação que eu tive foi de que eu tive uma interpretação que poderia... Como que eu vou explicar? Que poderia... Não é só machista, mas poderia alimentar aqueles discursos dos homens que são vitimistas, né? E não, eu estava enganado. Então, é uma obra muito polissêmica, muito cheia de sentidos. Gostei demais. E quanto à arte, é muito interessante como que é sutil, mas há algumas mudanças no próprio traço do Chico, de acordo com a situação. Então, é pouca mudança. Aqui você vê mais achuras e esse cenário que ele é todo rabiscado, né? Ele é feito dessa maneira. No entanto, em outras situações você tem isso aqui, né? Que quase emula uma foto, né? A cerca com um sombreado perfeito, né? Bem definido. Então é impressionante, sim, o quanto é bom esse quadrinho. Fica então mais essa dica aí, lavagem do Chico.
E se tudo der certo, quero ler mais material dele. Tem mais o lançamento que teve ano passado, o Três Buracos, que também saiu pela editora Mino. Tenho muita vontade de ler para poder falar para vocês, porque aparentemente parece que é uma tônica dos trabalhos do Chico ter vários sentidos, várias interpretações das obras. Eu acho isso muito rico. Então, se você gostou, deixa o like aí pra gente. Se não gostou, deixa o dislike e diz por que você não gostou. Dê dicas aí do que a gente pode melhorar, do que se ajudou você ou não, comenta se te interessou. E ficamos então até a próxima. Um abraço meio do Hugo